vida, Cris, tá? Por ter plantado e semeado na minha vida também, né? Eu me lembro da Soraya também buscando toda manhã para passar o dia com eles, né? Eu me lembro disso. Bem na rua, Espírito Santo, aqui atrás, né? Aqui atrás, na rua do Espírito Santo, parava o carro lá de manhã cedinho, me buscava e eu passava o dia com o pastor e a Soraya, a Isabela, e ali eu era ministrado, ali eu tinha essa oportunidade de ser pastoreado bem de pertinho, né? Ter esse cuidado, que privilégio meu, que privilégio, que honra para mim ter sido cuidado por eles, né? Eu me lembro quando o pastor João Luiz me levou para o café de pastores, nem era pastor ainda, né? Eu não era nem diácono, eu estava servindo, eu estava assim, servindo na porta, não era nem apresentado ainda como diácono na igreja, mas eu estava ali naquele café e sem entender nada, né? Do que Deus tinha. O pastor me levou lá e eu estava lá. Então eu louvo a Deus por isso, sabe? São as minhas lembranças. E essa aqui, irmãos, essa aqui é especial. Eu me lembro quando o pastor me deu uma bronca no escritório. Quem já ganhou uma bronca do pastor aqui? Só eu? Ah, não é só eu não? Oh, glória. Então, eu achei que eu estava sozinho, não estou não, hein? Gente, eu levei uma bronca dele, eu vou te contar. Eu não sei se foi como você, mas eu tinha uma cerâmica lá no escritório que estava soltando. Você lembra? Tinha uma cerâmica que estava soltando, aí eu falei assim, não, pastor, eu vou tirar a cerâmica do seu. Não mexe não, meu filho. Não mexe nisso não, meu filho. Deixa quietinho. Não, pastor, eu sei que é que tira, é só puxar aqui, vai soltar ela inteira. Não mexe não, meu filho. Deu o verbo, seu filho. Puxou, quebrou. Desobediente! E eu falei, que? Desobediente! Eu falei, meu Deus. E aí, o que eu fiz? Vim na hora para conversar com vocês, não gosto dessa igreja, não quero. Eu estava tentando ajudar o pastor, eu estava lá no escritório, eu vim ajudando ele, vem me xingar. Que negócio é esse? Não quero mais saber dessa igreja, vai embora agora. Não, irmãos, pois neste momento, sabe o sentimento que eu tive? De gratidão, sabe por quê? Diante de Deus, irmãos, porque eu me senti amado. Eu me senti amado, eu vi paternidade, alguém que teve coragem de me chamar a atenção. Alguém que teve coragem para me corrigir, sabe? Então, quando eu tenho um pai presente, né? Então, eu vi paternidade, eu vi cuidado, eu vi correção, né? E aí eu já identifiquei nele paternidade. Falei, eu tenho que colar com esse homem. Tenho que colar com ele, porque... E foi bem no início, né? Foi bem no início da caminhada. Eu lembro quando eu estava no período, eu lembro, 6, 5 meses de igreja, e eu casei com 8 meses. E aí eu estava em 2 empregos, né? Eu trabalhava na Magia Gelada lá da Goiânia, e eu também trabalhava lá no Ouro Minas Palace Hotel, lá aquele ali perto do Minas Shopping. Trabalhava no final de semana. E aí eu cheguei no escritório lá, estavam os dois, e aí eu falei, aí pastor, como é que você está, filho? Tá tudo bem? Beleza, joia? Trabalhando muito, é mesmo, vim na igreja do Rio, pois é, eu estava trabalhando no Ouro Minas. O quê? Sai de lá agora, em nome de Jesus, some, cara! E é 5 meses, mais ou menos, assim, de caminhada. Sai de lá agora, você é cilado, meu filho. É cilado do diabo. Cilado. É cilado. Aí ele levantou para atender alguma coisa, e a Soraya veio e falou, ô meu filho, você não repara não. Você não repara não o jeito de falar assim, sabe? É o jeito dele de falar, meu filho. Mas aqui, quando as pessoas obedecem, dá certo. Sim, senhor. Tá bom. Vou obedecer. E eu falei, sim, senhor. Eu lembro que no outro dia eu liguei para a empresa e falei, tchau, benção. Eu me desligo dessa empresa, viu? E a empresa começou a ligar várias vezes para mim, pedir para mim continuar. E a gente encerrou aquele ciclo. Eu lembro que foi um tempo que Deus me prosperou, assim, aumentou 3 vezes o meu salário. Eu saí dessa empresa, depois eu me desliguei daquela e abri uma outra porta. E aí que Deus preparou os recursos para o meu casamento. Então, assim, é cuidar de Deus. Quando a gente obedece, a gente é honrado, Deus honra e Deus dá graça e Deus provê, né? Então eu me sinto muito honrado mesmo, né? Pela vida do pastor João Luiz, Soraya, essa igreja, essa comunidade de vida que tem abençoado a minha vida, minha história, né? E a vida da minha família. E para isso eu trouxe aqui um presentinho aqui, um mimo, um presentinho para o pastor e para a Soraya. O que vocês fazem, por gentileza? É com muito carinho, é simples, mas é com muito carinho que nós preparamos. Eu chamei a Isabela na conversa, sabe? Eu providenciei aqui, eu chamei ela, eu preciso de foto, preciso de imagem. Aí nós temos uma parceria aí durante a semana, sabe? É uma parceria forte, né? Parceria forte. Tudo que vai nos planos, ninguém sabe de nada. Olha, mas nós preparamos
uma agenda 34 anos da Igreja Evangélica Comunidade de Vida, para o pastor João Luiz e para você, pastora Soraya. Dentro da agenda tem algumas fotos aqui da igreja, inclusive a foto do casamento de vocês, a primeira parte. A primeira. Tem foto da mocidade aí também, porque é a força da igreja. Tem de Bicas também. Olha, minha consagração, ministério pastoral. Aqui! Olha aí, gente. Olha o varão aí. Aí é só isso, né? Tem uma mensagem maravilhosa aí também, que nós deixamos em homenagem a esses 34 anos, né? Essa história da igreja. E é isso. Para vocês continuar escrevendo uma história linda e digna de ser contada. Amém? Esse aqui também, aí a igreja pergunta, mas e eu? Fala aí, e eu? Eu não ganho não? Fala. Vai ganhar também, vai ganhar, porque nós preparamos para vocês. Esse aqui é uma agenda também muito especial da Casa de Paz. É um ministério assim, é uma ferramenta que Deus nos deu, preparou para nós, eu e a pastor, nós temos conversado. E nós temos feito lá em Bicas, né? Já tem 2 famílias, já tem mais 5 famílias que já estão assim agendadas para a gente poder ministrar na casa deles. Tem sido uma bênção, tem sido tremendo ministrar essa casa de paz nos vales, né? São Bicas, isso é baseado em Lucas capítulo 9 e 10. Então, aqui dentro, nessa agenda ou nesse planner, tem aqui as 5 lições da Casa de Paz. Então aqui tem as anotações. Já começou? Olha aí. Então aqui, ó, então tem os estudos, né, daqui para frente, que começa com a bênção da paz e é tremendo. Então nós queremos deixar aqui com muito carinho também esse mimo aqui para a igreja, porque eu sei que vai ser uma bênção, tem sido e se continuará sendo uma bênção para essa casa, em nome de Jesus. Amém? Tem também, não parou. Olha só, tem também um marca-texto aqui também para os irmãos. Eu gostaria que o diaconato aí pegasse. O irmão já levantou a mão, falou, é meu. O Jair já falou, já garantiu o dedo, né? É assim, mas eu gosto assim, Jair, eu gosto assim. Tá? Olha, é um mimo aqui com muito carinho para vocês, tá, irmãos? Foi feito pela pastora Penha, lá de Bicas, esse trabalho maravilhoso. Deus abençoe, Deus abençoe. Muito obrigado por tudo. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Irmãos, e para a gente é uma honra ver que um filho desta casa está crescendo tanto quanto a Igreja Comunidade de Vida em São Joaquim de Bicas, onde o pastor Rafael é pastor. Para a gente é uma honra muito grande, né? E hoje nós podemos receber dele aquilo que Deus tem feito lá. E ele tem trazido para nós. Assim, olha, esse trabalho que Deus pôs no meu coração como casa de paz. Nós ficamos encantados quando nós fomos lá e nós falamos isso. E nós vamos ter que implantar lá em Nova Sintra também. Deus abençoe a sua vida. Seja poderosamente usado pelo Espírito Santo como você tem sido até aqui, meu filho. Aleluia! Você pode dar mais uma salva de palmas para Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Amém! Abra sua Bíblia aí em João, capítulo de número 4, verso de número 35. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 35. Vai dizer assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a colheita. Amém? Amém? Amém. Queridos, eu quero pensar com você sobre o texto, o tema dessa festividade, dessa celebração, deste aniversário de 34 anos. O tema que é uma igreja saudável para uma grande colheita.
nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo em que Deus continua procurando homens e mulheres que estejam dispostos a participar dessa colheita. Deus está à procura dessas pessoas. Deus está à procura de homens e mulheres de Deus que estejam dispostos, disponíveis para viver e participar dessa colheita, trabalhadores para a sua vida. Deus está à procura dessas pessoas. E o contexto deste texto que nós lemos agora é a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Você vai ver isso no capítulo número 4. E eu observei que enquanto os discípulos estavam preocupados com a comida, Jesus estava focado na colheita de almas. Enquanto os discípulos estavam à procura de comida, de descanso, Jesus estava focado em conquistar o coração. Então, hoje eu quero pensar com você sobre o que precisa para ser uma igreja saudável, para então fazer essa grande colheita que Deus tem preparado, que Deus espera que eu e você faça, amém? Eu quero pensar com você, marcas, quais são as marcas que a igreja precisa carregar, marcas para ser uma igreja saudável, quais são as marcas de uma igreja saudável, é isso que eu quero pensar com você nessa noite. E a primeira marca que nós precisamos carregar e ter em nós, como igreja do Senhor, é uma igreja saudável, ela tem a visão de Jesus. Diga comigo, visão de Jesus. Visão de Jesus. Olha o que Jesus disse: levantai os olhos, levante seus olhos. O que os discípulos estavam enxergando naquele momento? Estavam enxergando comida, estavam enxergando descanso, estavam enxergando necessidades pessoais. Porque em João capítulo 4, verso 8, os discípulos tinham ido à cidade para quê? Para comprar comida. Tinham ido lá para comprar comida. E o que Jesus enxergava nesse momento? Qual que era a visão de Jesus? Jesus estava enxergando pessoas, Jesus estava enxergando almas, Jesus estava enxergando eternidade e vidas para ser alcançadas. Então, o que aquela mulher estava esperando? Aquela mulher estava esperando o Cristo. Ela falou assim: nós estamos esperando o Cristo. E Jesus então se apresentou para ela e disse: eu sou eu que falo com você. Então, uma igreja saudável, ela aprende a olhar além das paredes do templo. Uma igreja saudável, ela precisa ter essa visão para fora, é de dentro para fora, é um olhar para fora, ou seja, é olhar para os perdidos, é olhar para as famílias que estão destruídas, é olhar para os jovens que estão sem esperança, é olhar para os enfermos. Eu estive na Santa Casa, no João 23, esses dias, ontem, eu estive com a minha tia lá, e graças a Deus ela recebeu alta ontem, mas que terrível, no corredor assim, aquele monte de máquina, cheio, lotado de gente, coisa feia, difícil mesmo, sabe? Então, o que Jesus espera que a igreja faça? Que olhe para os enfermos, para aqueles que ainda não conhecem Jesus, para aqueles que ainda não conhecem essa graça, para aqueles que não experimentaram desse amor ainda. Uma igreja com visão de Cristo, ela vive em missão. Uma igreja que tem essa visão, ela vive em missão. A vida dela é missão, ela está sempre em missão. Termina o trabalho, já começa o outro. Já tem uma visão, já tem um propósito, já tem uma estratégia para alcançar almas. Porque o propósito dela é cumprir a grande comissão. Uma igreja que tem visão, ela anda focada em cumprir a grande comissão que Cristo entregou à sua igreja. Então a samaritana, essa mulher, ela correu para a cidade e disse: vinde ver, de visão. Olha o que ela agora está vendo. Ela vem e veja também visão. Alguém que foi discipulado, alguém que encontrou com Jesus, também foi atrás de outros e de e veja o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Veja alguém que me diz tudo quanto tenho. Porventura não é este o Cristo? Porventura não é este aquele que nós estamos esperando? Vamos lá para ver, vamos lá para Cezé também ouvir. Ele falou da minha história, ele falou da minha intimidade, ele revelou meu coração, ele falou das minhas dores. Você precisa ir lá ver também. Então a igreja cristã, a igreja saudável, ela precisa olhar para fora, ela precisa ter essa visão de Jesus, ela precisa ser intencional em tudo que faz. A igreja precisa.
Ser intencional. É casa de paz, é para quê? Para ganhar almas. É cedo, é para quê? Para ganhar almas. É festividade, é para quê? Para ganhar almas. Aprove a Deus salvar uma alma nessa noite. Aprove a Deus transformar a vida através de você, através do seu evangelismo, através da sua missão de vida, de ganhar almas para Jesus, de discipular vidas para Jesus. Então uma igreja saudável é uma igreja com visão. Outra coisa, uma igreja saudável reconhece o tempo da colheita. Uma igreja saudável, para ela viver essa grande colheita, ela reconhece o tempo. Enquanto os discípulos diziam que falta 4 meses ainda, falta 4 meses ainda, falta estruturar, falta aumentar o templo, falta preparar muita coisa ainda, falta toda uma estrutura para poder ganhar almas, para poder cuidar de vidas. Enquanto os discípulos pensavam sobre isso, Jesus disse: não, os campos já estão brancos, os campos já estão maduros, os frutos já estão maduros. Se vocês não colherem, eles vão apodrecer. Porque todo dia morre alguém sem Deus. Todo dia alguém vai estar morrendo. Os perdidos estão se perdendo. Todo dia. Então os campos já estão brancos. Jesus dizia assim: é agora. No princípio, não é daqui a 4 meses. Não é quando você fazer o seu seminário teológico. Não é daqui a tanto tempo na sua vida. Não é depois de você terminar a faculdade. Não é depois de você casar. Não, o tempo é agora. É agora. Há pessoas prontas para ouvir a Deus. Há pessoas prontas para voltar para Jesus, meu irmão. Há pessoas, há filhos pródigos esperando apenas o convite meu e seu. Há filhos pródigos esperando agora. Há corações cansados procurando esperança. Tem corações cansados aí procurando esperança. Ontem nós estivemos na aldeia, eu estive falando sobre isso. Eu estive lá pregando na aldeia, aquele monte indígena, e nós pregando lá, louvando a Deus, e eu falei sobre isso. E a graça de Deus se manifestou ali, no meio da mata. Não tinha energia, lá era fogo, era a brasa lá, era lenha. Era uma lenha, irmãos, ali, era a luz ali, que iluminava ali, irmãos, aquela fogueira gostosa, aquela fumaça ali. Mas aquele carinho, aquela presença. E eu falei com a igreja, eu falei: veja, os indígenas estão nos convidando para entrar dentro do seu território, para fazer coisa. Veja se isso não é avivamento. Veja se isso não é um clamor. Veja se esse não é o tempo da colheita. Os campos estão brancos, preparando para que eu e você vá colher. Em nome de Jesus. Os campos são brancos. A colheita não é futura, ela é presente. A colheita é agora. Não é daqui a tanto tempo. Não, tem que preparar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é agora. A colheita é agora, o tempo é agora. Os campos já estão maduros, amém? Há pessoas na sua casa, há pessoas na sua família, há pessoas na sua vizinhança ali esperando você falar. Ele te observa, ele fica olhando você lá na faculdade, lá no seu trabalho. As pessoas estão olhando para você, as pessoas estão esperando você. A natureza está gemendo com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus aqui nessa noite? Que estão dispostos para fazer a grande colheita, cumprir a grande comissão de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem crê será salvo. Homens e mulheres dispostos. O tempo é agora. O tempo é hoje, é agora. É agora. Não dá para esperar. É hoje. E está difícil, vai piorar. Então vou aproveitar agora. Vou aproveitar, vou arrebanhar, vou resgatar, vou ser resgatadores, remidores. Homens e mulheres de Deus que vão remir uma geração. Que vão ser bênção, que vão marcar a sua geração. Que vão marcar o seu tempo. É isso, irmãos. O tempo é agora. Você não tem que esperar. Você não tem que esperar a sua casa ficar bonitinha para você montar uma célula, não. Você não precisa esperar, tem que esperar o sofá chegar, não, senta lá fora, coloca o plano, senta todo mundo no chão aqui. Você não tem que esperar, tem uma estrutura, um tempo maravilhoso. Eu estou trabalhando esse Libicas porque até hoje nós temos investido em construção. Eu falei, eu quero parar de construir, eu quero parar de comprar tijolo, eu quero investir em almas, eu quero investir em vidas, eu quero pagar custo para esse menino crescer, eu quero investir neles. Porque o tempo é agora, o tempo de investimento é hoje, é agora. Então nós não podemos perder mais tempo.
Uma igreja saudável, ela possui relacionamentos saudáveis. Amém? Atos capítulo número 2. Atos capítulo número 2, verso 44. Glória a Deus. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos. Diga comigo, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então uma igreja saudável, para fazer uma grande colheita, nós precisamos de relacionamentos saudáveis. Nós precisamos ser uma igreja alegre, uma igreja feliz, uma igreja de bons relacionamentos. O foco nosso é estreitar os relacionamentos, funcionando como socorro. É estreitar os nossos relacionamentos, é funcionar assim como o corpo de Cristo. Relacionamento significativo que transforma vidas. Desenvolver relacionamento, cuidar de pessoas, ouvir as pessoas. O culto não acaba aqui, irmãos. Ele começa aqui, ele continua nos relacionamentos lá fora, na convivência, lá no WhatsApp, no convívio, quando você se encontra, no shopping, quando vai ver um filme junto, quando vai lanchar junto, quando vai sentar à mesa para comer. O relacionamento continua. Então a igreja saudável, para ser uma igreja saudável, precisa de relacionamentos saudáveis. É no relacionamento que crescer como servos. É no relacionamento, vou lavar os pés dos outros, vou ungir os pés dos outros. Vou comprar o armário que o irmão está precisando. Ele vai casar, não tem dinheiro, precisa, vamos juntar, fazer uma vaquinha. Vamos ajudar o irmão. Relacionamentos significativos. Que traz quanto tempo eu tenho? 15 anos de casado, estou lembrando disso agora. Que coisa boa. Por quê? Porque teve um significado na minha vida. Me tocou. Essa oferta me tocou. Essa graça, essa família me tocou. Então nós precisamos de relacionamentos saudáveis. Relacionamentos que aprendemos a viver a vida cristã. Nós temos que aprender isso. É no relacionamento que aprendemos a viver a vida cristã. É quando suprimos uns aos outros em amor. Quando suprimos, quando ajudamos. É quando nós ajudamos os outros a crescerem na fé, sabe? Alguém chegou, alguém está fraco, alguém está na luta, na prova. É assim. Quem não lembra aqui do pastor João Luiz nos colocando de joelho para orar com ele? Quem já teve isso? Deixa eu ver. Irmão, isso é uma marca desse menino. É um monte de gente, pastor. Se eu tinha que ver, tinha que tirar uma foto disso aí. É um monte. Eu achei que era só eu. Senta, ajoelha aí, meu filho. Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sai, demônio, em nome de Jesus. Vai embora todo mundo. Vai agora. Eu vi uma serpente saindo agora de você. Ele falou comigo. Eu vi uma serpente saindo agora aí, ó. Eu vi ele. Quem não tem essa experiência aqui? E aí hoje eu faço, né? Eu aprendi. O que eu aprendi do Senhor também vos ensinei. Hoje eu fiz com o Caleb hoje de manhã, hoje 8 horas nós estávamos orando e eu e o Caleb lá, vamos lá meu filho, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu lembrando do pastor Jesus, né? Em nome de Jesus, Deus unge a minha mente, unge meu coração, unge as minhas veias, meus capilares, meus nervos, perdoa os pecados do meu corpo, da minha alma, do meu espírito. Já não lembro? Cauã, cadê o Cauã? Cadê o Cauã? O Cauã está ali, esses dias foi lá em casa, pô pastor, estou na luta. Pois é, meu filho, aqui mesmo no lugar da mesa, vamos lá. Então é de joelho, viu? Eu aprendi, foi assim, não tem caminho fácil não, viu? Eu falei para ele, não tem caminho fácil não. É de joelho! Joelho aí, rapaz, vamos junto. Senhor, meu Deus, meu Pai. É desse jeito, né? Foi ensinar, né? Foi ensinar, a gente aprende mesmo, né? Então é fazer isso, irmão. É ajudar os outros a crescer na fé. É cuidar uns dos outros. O que nós aprendemos com o ministério pastoral dessa igreja, nós precisamos replicar nos nossos relacionamentos. As pessoas que estão próximas de nós, lá no trabalho, lá na vizinhança, as pessoas que se aproximam de você, precisa beber da água que você também bebeu, precisa se alimentar do maná que você também comeu. Isso é cuidar dos frutos. Orar uns com os outros aqui é cuidar dos frutos.
é preservar os frutos, é cuidar da colheita que o Senhor nos confiou, é cuidar. Cada membro, diga comigo, cada membro é um ministro em potencial. Você pode pastorear, porque pastoreia é cuidar. Você pode cuidar de alguém, você pode abençoar alguém, você pode orar por alguém, você pode evangelizar alguém, você pode ensinar alguém, você pode amar, você pode demonstrar amor de Jesus para alguém. Não precisa ser só o pastor. O pastor ele ensinou e nós replicamos e nós damos continuidade. É assim mesmo. Então cada cristão, cada membro, ele é um ministro em potencial e a gente precisa viver isso, né? Então nós precisamos cuidar da colheita que o Senhor nos confiou. Quando nós vivemos relacionamentos saudáveis, nós experimentamos o aspecto fundamental da igreja. Qual que é o aspecto fundamental da igreja? Família. Família. Hoje, esse dia eu falei com a Isabela assim, ó, eu preciso das fotos do seu pai, que também é meu pai, viu? Não vem com ciúme não, é meu também, tá? Então é isso, é o aspecto fundamental da igreja. O aspecto fundamental da igreja é ser família. É uma família de irmãos, é uma família de amigos. Nós precisamos viver isso, irmãos. Como? Relacionamento saudável. Desenvolver isso. Desenvolver. É por meio desses relacionamentos que as pessoas são acolhidas, que as pessoas se sentem aceitas no nosso meio, que as pessoas se sentem amadas, que as pessoas se sentem acolhidas, que quando as pessoas conseguem se abrir e ser transformadas. Eu estou cuidando dos adolescentes da igreja, estou tendo uma experiência lá, dando um curso para eles, dando um curso Cresça, né? E eu coloco esses meninos para conversar, e eu procuro falar menos, eles falar mais. Esses meninos estão se abrindo, estão confessando pecado assim, publicamente, falando, abrindo o coração. Não tem dificuldade de não, pastor. Eu não quero ir na igreja, não. Eu falei isso, pastor, pode falar. Eu não quero ir na igreja, não, pastor. Mas por quê? O que acontece? Pode falar, não tem problema. Estou aqui para te ajudar, não, eu quero ouvir. Eu prefiro que você fale mesmo a verdade comigo. Então é isso, irmão, nós precisamos, sabe, criar essa atmosfera, sabe, criar essa atmosfera, mostrar até essa vulnerabilidade. Eu também sou fraco. A Paula falou, eu me fiz de fraco para ganhar os fracos, sabe, eu também tenho luz. Você acha que é todo dia que eu quero? Você acha que não tem dia que a minha esposa fala assim, ó, não, eu não quero ir na igreja? Eu também não, eu também não. Mas tem que ir, né, meu Deus, tem que pregar, como é que eu vou fazer? Você também tem que louvar? Eu falei, é verdade, então vamos embora, né? Então eu trabalho assim. Eu gosto, a igreja precisa ser assim. Relacionamentos saudáveis. A gente precisa olhar as pessoas aqui, não de cima para baixo, mas olhar olho no olho. Desenvolver relacionamentos saudáveis. Assim nós vamos fazer uma grande colheita. As pessoas vão querer estar perto de nós. As pessoas vão querer porque nós seremos parecidos com Jesus. Falou, olha, se parece com Jesus. Tem uma vez. E eu falo assim, desculpa ficar falando, tocando o nome do Senhor aqui, pastor, mas teve uma vez, e é quase que sempre, mas teve uma vez que eu falei com ele teve uma atitude comigo, que eu falei assim, essa atitude, isso parece com Jesus demais, isso parece, essa atitude que o Senhor teve aí, sabe, parece muito com Jesus. Eu fiquei quebrantado com aquilo, isso me tocou demais. Porque nós precisamos refletir essa imagem, o caráter de Cristo em nós, porque as pessoas virão, haverá uma grande colheita se nós agirmos dessa forma, se nós desenvolvermos relacionamentos saudáveis nessa igreja, amém? Amém. Diga comigo, eu preciso desenvolver relacionamentos saudáveis para ver uma grande colheita. Uma igreja saudável glorifica a Deus, irmãos. Então, glória a Deus. Uma igreja saudável glorifica a Deus. Romanos 11:36, porque dele, para ele são todas as coisas, a ele seja dada a glória para todos sempre. A glória de Jesus. Deus é o começo e o fim de tudo que nós fazemos aqui. Ele é o começo e ele é o fim de tudo. O que nós estamos fazendo? Sem Deus não faz sentido. Nada disso que nós estamos fazendo faz sentido. De nada adianta uma igreja legal, uma igreja bonitinha, cultos legais, se não tiver essencial.
se não tiver o principal, o sobrenatural, que é Jesus. Precisa, a glória de Jesus. O propósito central da igreja saudável é glorificar Jesus, é dar glória a Jesus, é glória, igual antigamente, glória, 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 aleluia, Jesus. Estou com saudade desse filme, assim, vocês estão falando um monte de glória, sabe? Para que falar um monte de glória? Mas é isso, irmão, é glorificar a Deus com intensidade, com intensidade. Então nós precisamos, irmãos, por quê? Porque Deus é o melhor da nossa igreja. Amém? Deus é o melhor da nossa igreja. Deus é o melhor. É que nos torna, Deus é o melhor, e o que nos torna saudável é a pessoa de Jesus. O que nos torna saudável, igreja saudável, é a pessoa de Jesus. É a presença dele no nosso meio. É a palavra dele que nos torna pessoas melhores. Uma igreja saudável, é através da palavra dele que nós somos uma igreja saudável. É o poder dele em nós, é a glória dele em nós, é o propósito dele em nós que nos torna a igreja saudável. Jesus, ele é a razão da nossa igreja. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 vai dizer assim: quer comais, quer bebais ou fazer qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. Tudo para a glória de Deus. Então Jesus é a razão da nossa comunhão. Se estamos juntos aqui é por causa dele. Jesus é o centro de tudo que fazemos. Ele é o centro de tudo que nós fazemos. Jesus precisa ser valorizado no nosso culto. Jesus precisa ser valorizado nas nossas reuniões. Jesus precisa ser louvado e adorado, valorizado na nossa casa, nos nossos relacionamentos, para ser uma igreja saudável. Jesus precisa ser louvado, valorizado, exaltado todos os dias. Essa é uma igreja centrada em Cristo. Essa é uma igreja centrada em Cristo, fazendo o que Cristo fez. Ele parou aqui, está cansado, mas ele parou ali. Ele está cansado, mas não deixou de evangelizar a mulher samaritana. Ele está cansado, ele tinha sede, mas não deixou de falar com a mulher samaritana. Mas às vezes nós estamos focados nas necessidades, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que ganhar dinheiro, que eu tenho que terminar esse curso, que eu tenho que terminar aquilo. Aí nós pastor, que eu tenho que trocar aqui ventilador, eu tenho que trocar aqui teto, eu tenho que trocar em piso, eu tenho que trocar aqui som. Aí vem o louvor, fala, eu preciso de microfone, eu preciso disso, daquilo. Meu Deus, misericórdia. Vai sobrar tempo para cuidar das almas, para pensar nas almas. Para ser uma igreja saudável, nós precisamos deixar Jesus ser o centro. O centro. Deixa ele estar no centro da nossa igreja todos os dias. Ele está no centro. Eu valorizo a sua presença, eu valorizo a sua palavra. Sua palavra diz que o Senhor não faltará e não vai faltar. A sua palavra falou que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O Senhor vai suprir, eu creio nisso. O Senhor falou que vai trazer almas. O Senhor falou que vai transformar, vai libertar, vai levantar homens e mulheres saudáveis, cheios do Espírito Santo, homens e mulheres idôneos, que farão a diferença na sociedade, homens e mulheres saudáveis, cheios do Espírito Santo, que vão impactar, que vão incendiar Nova Sintra e São Joaquim de Minas. Tudo isso através de Jesus ser o centro e de ele ser valorizado em nossas reuniões. É isso que nós precisamos viver. E mais uma coisa que é a marca dessa igreja, é a mensagem dessa igreja, esteve na placa dessa igreja, que é uma igreja saudável, ela preserva a unidade. É uma igreja, unidade, igreja evangélica, unidade de vida. Uma igreja em unidade. Olha aqui que o apóstolo Paulo vai falar aos Efésios capítulo 4, verso 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Faça todo o esforço. Por quê? Porque a unidade, ela é do Espírito. E falou aqui, a unidade do Espírito, conservar a unidade do Espírito. Então a unidade não é obra humana, não é obra, é obra de Deus. A unidade é do Espírito, não é obra humana. Nós não fazemos unidade, nós não fabricamos unidade. Não, essa é obra do Espírito, é o Espírito que junta, é o Espírito que une. Não é obra humana, ela é obra de Deus, ela é obra do Espírito. Foi o Espírito Santo que trouxe eu e você aqui. Foi o Espírito Santo que reuniu pessoas diferentes nesse lugar, que me tirou lá de Betim
2009 me trouxe para cá sem conhecer esse bairro e me revelou essa graça, essa igreja maravilhosa, do qual nos tornamos família. É o Espírito Santo que reúne pessoas. É o Espírito Santo que derruba as barreiras que existem. É o Espírito Santo que forma um só corpo, que dá um propósito para a igreja. É Ele, a unidade do Espírito. Qual que é a nossa tarefa então? Nossa tarefa é preservar. Diga comigo, preservar. Diga comigo, conservar. Diga comigo, impedir que ela seja destruída. Essa é a nossa tarefa. A unidade do Espírito. E qual que é a nossa? Preservar. É o sal, ao sal aí. É preservar a unidade. A nossa tarefa é essa. É impedir que a unidade seja destruída. É agir como alguém que cuida de um tesouro precioso. A unidade é um tesouro precioso. Irmãos, os pastores que estão aqui são testemunho do que eu vou dizer. Que alegria quando vem a igreja unida, a igreja animada, a igreja alegre, todo mundo trabalhando junto, sabe? Aquela comunhão, aquela unidade que é gostoso demais, traz um alívio, traz uma graça para nós. Os dias de sossego, de refrigério, é quando a igreja vive em unidade. Porque Deus une, o Espírito une. Quem promove a unidade é o Espírito, mas quem preserva a igreja é função minha e sua, é missão minha e sua. E para preservar essa unidade nós vamos precisar ter maturidade espiritual. Nós vamos precisar aprender a lidar com os fracos na fé, com quem está começando, com quem está iniciando, com quem já tem tempo, com quem já está velho de crente. Com quem 300 anos de crente, né? Precisa aprender, vamos precisar. O domínio próprio, a mansidão, é os frutos do Espírito. Então nós vamos precisar, para preservar, nós vamos precisar de maturidade, nós precisamos crescer, vamos precisar criar carne e músculo espiritual para lidar com isso, para batalhar. E de vez em quando, ou quase sempre, vamos ter que fazer reparações, pedir perdão, reconciliar com as pessoas. Eu perdoe. Esse dia eu fiz isso na ceia lá passada. Eu pedi perdão até porque eu nem fiz mal. Eu falei, já te peço de uma vez que sim, já está, né, do jeito, já te pedi, viu? Eu falei desse jeito. Comecei com a minha esposa, né? Não tinha nada, tá todo mundo bem, né? Nós estávamos felizes da vida, vivendo o melhor tempo do nosso casamento. Eu comecei por ela, depois fui pelo João Pedro, Caleb, e fui estendendo pelo ministério pastoral, os irmãos que estão lá servindo o ministério, a todo mundo, até as crianças recebendo. Então, me perdoe, irmãos, me perdoe. E misericórdia de mim, me ajuda. Essa igreja é uma bênção de mim, é uma bênção para mim. Então, de vez em quando, e quase sempre, nós vamos precisar de fazer isso, fazer reparações, pedir perdão, reconciliar com os irmãos. Tem problema? Junta 2 ou 3, vai lá, reconcilia, junta testemunha, faz isso. Vem cá, me ajuda a orar, vamos lá, me ajuda a resolver que eu não estou conseguindo, me ajuda lá, estou com vergonha de pedir perdão, estou com dificuldade, me ajuda, eu preciso reconciliar, isso está pesando no meu coração, isso está atrapalhando a comunhão, isso pesa a comunhão da igreja. Então nós precisamos preservar a comunhão, amém? Amém. Nós vamos fazer reparação para quê? Tudo isso para quê? Para preservar a comunhão, para que nenhum, diga comigo, nenhum se perca. Então nós vamos preservar, nós vamos precisar. A unidade da igreja não começou com a igreja, começou na eternidade, começou no coração de Deus. Gênesis 1:26 diz assim: façamos o homem a nossa imagem, façamos unidade. É a coletividade, trabalhar junto pelo mesmo propósito. Unidade é trabalhar juntos, unidos pelo mesmo propósito, pela mesma causa. A mesma causa porque nós temos uma casa. Tem que batalhar pela mesma causa porque nós somos da mesma casa. A mesma causa. É orar, vou orar. Quando o pastor falava, vou orar. Eu fico orando, tem misericórdia do pastor. Quando os irmãos não respondem, vai orar. Oh, Deus ajuda. Ele é fácil, né? Então é todos para que orar? Para preservar a unidade, para preservar a comunhão. Porque nós, quando nós estamos carnal, a gente peca, a gente fala mal dos outros, de fofoca. O pessoal lá na Nigéria, lá, ó, a perseguição, a unidade não é quebrada por causa da perseguição que estão vivendo na Nigéria. A unidade não é quebrada por causa da perseguição lá. Os muçulmanos estão lá.
matando os homens, os meninos, e pegando as moças, e casando elas, e forçando elas a ser muçulmanas também. A unidade não é quebrada lá na Venezuela, quando teve esse terremoto, e não foi, a igreja não quebrou a comunhão, muito pelo contrário, na Nigéria, eles estão se abraçando, morrendo junto. Aí falou, não nega Jesus não, vai acabar, daqui a pouco você está com ele, daqui a pouco você conta com Cristo na glória, você é firme até o fim, persevera. Jesus falou, quem perseverar até o fim será salvo. Existe essa unidade, a unidade lá não é quebrada, mas a unidade é quebrada quando nós estamos carnais, e a gente começa a ter comportamento carnal que atrapalha a comunhão da igreja. E o que nós precisamos? Preservar a comunhão. Preservar a comunhão. Se for possível, tende paz com todos. Se for, faça todo o esforço para manter a unidade, para manter um só corpo e um só espírito. Amém? Diga comigo, um só corpo, e um só espírito. Então, uma igreja saudável, o que ela possui? Visão espiritual. Ela possui discernimento do tempo. Ela sabe o tempo de mover, de agir, de se levantar. O tempo é agora, a colheita está aí, então vamos para cima. O que a igreja saudável possui? Amor pelas pessoas, ou seja, relacionamentos saudáveis. O que ela tem também? Unidade. O que ela tem também? O que essa igreja saudável possui? Ela tem Cristo como centro de tudo o que somos e fazemos. Essa é a visão, essa é a vida. Dessa forma, a colheita é garantida. A colheita acontece naturalmente. O peixe pula dentro do barco. Então eu preciso pescar. Esse dia foi quinta agora. Eu não pude ir para a igreja porque eu estava lá no hospital. Aí a pastora Lúcia me ligou e falou: ô pastor, você precisa te contar uma coisa boa. Tinha um visitante que estava esperando já às 6h30, porque começa às 7h30, estava lá na porta da igreja, a igreja fechada, e ele ficou lá esperando desde 6h30 só para participar do culto. Era visitante, alguém que nunca foi na igreja. Então, na unidade, as coisas acontecem naturalmente. Deus vai enviar pessoas. O que nós precisamos vai ser fominha de alma. Diga comigo, fominha de alma. Fominha de alma. Viciado em ganhar alma. Eu nunca vi ninguém viciado em ganhar alma. Eu nunca vi ninguém para a casa de recuperação porque está viciado em ganhar alma. Tem que colocar esse irmão na casa de recuperação lá, que está muito viciado e não deixa os outros irmãos ganhar alma. Pastor Joluís, eu monto uma casa de recuperação com os irmãos que estão nessa situação, né? Porque ele não deixa os irmãos ganhar alma. Ele não deixa, ele pula na frente de todo mundo. Sempre ele que ganha. Oh meu Deus. Não precisa ser fominha de alma. Chegou ali, irmão, você avistou, irmão, você corre. Você é o primeiro a chegar, abraça ele, carrega ele, coloca o tapete e falou: meu irmão, o seu lugar especial está ali do meu lado. E não nos momentos que a gente terminar o culto e cada um para o seu cantinho, o irmão está ali sozinho. Então nós precisamos disso. Nós precisamos de entender dessa forma, porque a colheita será garantida. A colheita é certa. Deus vai enviar as pessoas. Você vai ter experiências marcantes por Deus através desse estilo de vida, de ser uma igreja saudável. Todos nós podemos. Se nós trabalharmos juntos, nós vamos viver isso, amém? Nós vamos viver isso. Veja o que Salomão falou. Cantares capítulo número 2, fique de pé em nome de Jesus. Quer achar um ministério de louvor para cá? Vamos louvar o Senhor com alegria. Glória a Deus, aleluia. Cantares capítulo de número 2, versículo de número 11 e versículo 14. Cantares 2, 11 ou 14. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Olha o que está escrito, preste atenção. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou, e a voz da pombinha ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, bomba minha,
que anda pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a sua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face é aprazível. Tem gente lá fora querendo ver sua face. Tem gente lá fora querendo ver seu rosto, querendo conversar com você, querendo ouvir sua voz, porque sua voz é doce, porque sai de você palavra de vida eterna, flui dentro de você um rio de água viva. Flui dentro de você, aqueles que creem no seu interior, fluirão rios de água viva, rios de água viva, rios de água viva. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo, você tem o Espírito Santo de Deus, você carrega as marcas de Cristo, você carrega o poder do Espírito Santo na sua vida. Então sai para fora, sai para fora, pomba minha, noiva minha, formosa minha, olha a declaração, levanta-te, sai para fora. O inverno já passou. É uma nova estação nessa igreja, amém? É um novo ano agora, um novo ano nessa igreja. É um novo ano, uma nova estação. Sai para fora, porque o tempo da colheita chegou, amém? Amém? Feche seus olhos e vamos adorar o Senhor junto com o Caleb aqui, o ministério do louvor. Aleluia.